Fala, gente! Fiquei devendo pós-jogo para vocês ontem, mas hoje eu vou trazer aqui um vídeo completaço e bem objetivo, tá? Do jogo de Corinthians e Botafogo, mas não só do jogo Corinthians e Botafogo, vitória por 2-0, mas também da temporada do Timão. Eu vou colocar nesse vídeo aqui, eu pontuei 5 pontos positivos do Corinthians, de Lázaro, tá? De Fernando Lázaro na temporada, e 2 ou até 3 negativos, ou melhor, 5 pontos que empolgam, né? 5 motivos que empolgam, ou 2 ou até 3 pontos, vamos dizer assim, que preocupam, tá? Para a sequência da temporada. Tá bem legal esse vídeo, eu vou colocar o campinho, vou explicar para vocês, muito útil, imperdível, então peço que você assista do início até o final, para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no Corinthians. Você vai saber certinho como o Corinthians joga taticamente. Preparei esse vídeo aqui para vocês, especialmente para vocês. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo aqui tem um patrocínio da Clicar Motors, hein, do meu amigo Renato Sanches, e você pode comprar o seu carro, seja seminovo, ou seja, 0 quilômetro, na Clicar Motos, hein? E a compra é online, totalmente online, 100% online, tá? Desde a primeira consulta até a entrega do seu carro, você tem lá o laudo cautelar, tudo em dia, que é muito importante hoje para comprar um carro. Enfim, a entrada facilitada em 18 vezes no cartão de crédito, meu amigo. Se você tiver um bom crédito aí, né, no seu cartão, enfim, um bom limite, né, melhor dizendo, no seu cartão de crédito, você pode, inclusive, aliviar na sua entrada. E tem documento totalmente grátis já, documento pago e tanque cheio para quem é do canal Café do Setorista. Então, entre em contato com o pessoal da Clicar Motors, tá? Uma maneira diferente aí de você comprar carro, mas diferente e bem segura. Até porque o nosso querido Renato Sanches é aqui do clube de membros do canal Café do Setorista e você vai fazer uma compra segura na Clicar Motors, tá certo? E não esqueça, é claro, de deixar o seu likezão aqui nesse vídeo que está sensacional. 5 pontos positivos e 2 ou até 3, tá? Durante o vídeo nós vamos desenrolar isso no Corinthians de Fernando Lázaro, tá? Que pode preocupar, enfim, e também que pode motivar o torcedor corintiano, tá? Essa foi a escalação do Corinthians de ontem, tá? Vamos começar primeiro com os pontos positivos. São 5, tá? 5 pontos aí que podem empolgar. A primeira é a variação tática, tá? Isso daí empolga bastante, porque o Corinthians está aí com... Assim, não é que empolga tanto, né? É o básico, mas é um básico que não inventa, mas tem uma variação que é importante. Não é nada inovador, né? Acho que a melhor frase que se encaixa é essa, não é nada inovador, mas tem sido muito útil. Então, o Corinthians entrou em campo ontem com essa formação, no 4-3-3 aí do Fernando Lázaro, tá? E o que acontece, né? Primeiro, tá? Uma variação que tem, uma que você já conhece, foi feito muito contra o São Paulo, quando o time está numa situação, né, que precisa baixar as linhas, né? O Corinthians tem essa variação ou do 4-1-4-1, tá? Isso aqui você vai ver muito em campo, tá? Essa, na verdade, hoje é a formação base do Corinthians, é o 4-1-4-1, tá? E você vê aqui, ó, o Rony entre as linhas e a segunda linha com o Roger Guedes e Adson abertos e o Renato Augusto e o Juliano por dentro, lá na frente o Romero. E um dos pontos positivos do Lázaro, principalmente na partida de ontem, foi não colocar o Roger Guedes aqui e o Romero na esquerda, porque aí ele deixou o Roger Guedes já cada dia, né, melhorando seu entrosamento na esquerda, e deixou o Roger Guedes onde ele gosta de atuar, que é do lado esquerdo. Ponto positivo aí pro Fernando Lázaro. E esse é um ponto positivo na questão da variação. Quando for um time chato, grande, né, que, enfim, às vezes tem mais qualidade técnica, o Corinthians vai baixar a linha até num 4-5-1, isso você já tem visto, né? Joga num 4-3-3, tá? Que é
a formação que a gente viu bastante ontem, e tem a última variação tática, eu vou ser bem objetivo aqui para vocês, tá? E aí muita gente que não tá entendendo, aonde que o Adson joga? O Corinthians joga no losango, o Corinthians joga num 4-3-3, e as pessoas às vezes não estão entendendo isso, é muito fácil. O Corinthians joga nessa formação aqui, é um 4-3-3 para um 4-1-4-1, mas é claro que nós não estamos falando de videogame, há uma variação, tá? Durante o jogo que é muito importante. O Adson cai aqui por dentro, ó. O Romero vem aqui e o Corinthians aí sim faz o losango, tá? É isso que as pessoas não entendem. E você pode reparar que quando o Adson cai por dentro, ou até mesmo na esquerda, aqui onde ele fez o gol, que ele tá aqui, o Corinthians fica com o lado esquerdo bem forte, e o lado direito, o Juliano encaixa aqui embaixo, ó. E é a formação ótima para o Juliano também, um losango com o Juliano pela direita. Então, essa variação tática tem ocorrido, tá? Eu acho que isso aqui, gente, já valeu o vídeo, já valeu o like, porque muita gente não está entendendo qual é a formação do Corinthians. Tem gente que acha que o Corinthians começa com essa formação e tem jogado assim os 90 minutos no losango. Não é isso. Isso é uma maneira equivocada de leitura de jogo. Por quê? Porque várias vezes você vai ver, a prova do que eu estou falando está certo, é que várias vezes você vai ver na saída de bola do adversário, quando o Corinthians posiciona, o Adson está na direita, marcando aqui, ó, a saída do Corinthians. Você pode observar no jogo, você vai ver o Adson saindo aqui, ó. Então, o Corinthians joga, sim, num 4-3-3, tá bom? Então, é bem objetivo, tá? Coloquei as variações que o Corinthians tem. São muitas? Não são. Mas as que tem hoje são úteis. Então, a ofensiva é essa. Eu já mostrei a defensiva, 4-5-1, 4-1-4-1. Matou, pronto, tá? E a ofensiva, além do 4-3-3 que você está vendo aqui, tem essa que vira um 4-4-2 com o Adson aqui, leve, livre e solto. Aliás, o Adson ele cresce jogando nessa posição, que ele não tem nem físico muitas vezes para jogar na ponta, e a gente sabe que ele vai cortar todas para dentro, enfim, aquela dificuldade que ele tem. Então, esse é um ponto positivo do Corinthians, do Fernando Lázaro. Eu vou deixar a formação base. A formação base é essa aqui, tática. Eu vou deixar essa formação para a gente seguir aqui no nosso vídeo. Segundo ponto positivo, tá? Que é bem rápido agora, o vídeo não vai ser longo não, então fica comigo. Ó, segundo ponto positivo tá nesse camarada aqui, Fagner. O Fagner está apoiando bastante, tá? E o Corinthians tem muitas vezes se defendido assim, ó. E quando o Fagner apoia. Então, por isso que o Adson também pode passar por dentro, ó. Pode cortar por dentro, porque o Fagner tá indo na linha de fundo. Gente, esse é o segundo ponto positivo do Corinthians na temporada, tá? É uma coisa que eu sempre cobrei, eu tenho que ser justo aqui, porque eu não sou daqueles que só critica. Enfim, se o Fagner continuasse só defendendo, isso é um desperdício muito grande. Nós estamos falando de um dos melhores laterais do país. É claro que o Marcos Rocha vive uma grande fase, eu já nem sei hoje dizer se o Fagner é o melhor por conta do ano que ele teve em 2022. Mas o Fagner é um dos melhores, indiscutivelmente, tem que estar focado e apoiando, né, no ataque. Esse é o segundo ponto positivo, tá? O Fagner apoiando, isso tem sido muito bom no Corinthians. Então já temos 2 pontos positivos. Agora o terceiro ponto positivo, tá? Envolve esse camarada aqui que é o Rony. Ó, olha só, esse é o ponto positivo. Eu não tô falando, gente, deixa eu colocar aqui, né? Envolve esse camarada aqui que é o Rony, eu não estava mostrando, né? Aqui, ó, o Rony, tá? Esse é um dos pontos positivos também que a gente tem que destacar. Por quê? Vamos lá. Tem muita gente que não entendeu outro dia que o Corinthians perdia o jogo. Para quem o Corinthians perdia o jogo esses dias em casa, e aí foi contra o Guarani, né? E sobe a placa para entrar o Rony, eu critico, porque você está perdendo em casa e vai pôr mais um volante, eu critico. Tinha que ter entrado o Juliano, na minha opinião. Mas as pessoas confundem, acham que eu não gosto do Rony. Pelo contrário, seria até injusto isso comigo, porque eu acho que eu estou há 1 ano e meio falando que eu prefiro o Rony do que o Duqueiroz. E quando eu falava isso, muita gente achava um absurdo. Então, quer dizer, então a gente nunca está certo. O dia que chega a glória, a gente está errado, né? Por uma colocação que eu fiz, que eu deixei bem claro que eu não estava criticando o Rony, eu estava criticando o Fernando Lázaro. Teve gente que entendeu. Porque se você está perdendo o jogo para o Guarani em casa por 1-0, você não vai fazer uma substituição, você vai pôr o Rony. Eu achava que tinha que entrar o Juliano.
Mas beleza. Agora vamos lembrar o que eu já falei muito e muito, que eu preferia o Rony do que o Duqueiroz. Por quê? Primeiro porque o Rony, ele marca muito melhor do que o Duqueiroz. Você vai ver que ele tá no cara. O Duqueiroz caminha, trota em campo, e o Duqueiroz dá espaço. A gente viu, inclusive, recente. Eu não preciso buscar aqui vídeos do passado. Recentemente, na finalização do Luciano na vitória contra o São Paulo, o Duqueiroz ficou olhando. O Rony não, ele pega, ele marca. E uma coisa que eu sempre falei, e aí os antigos desse canal, nem tão antigos assim, mas vão lembrar o que eu sempre falei, gente, não me ponha o Rony na segunda linha, tá? Que é essa daqui, coisa que o Silvinho fazia, coisa que muitos técnicos faziam. Eles colocavam o Rony para jogar aqui, ó. Tá? Não, aqui eles colocavam o Cantígio, Duqueiroz, aqui eles colocavam o Mundo, mas o Rony ficava aqui. E o Corinthians jogava num 4-1-4-1, sempre com o Rony aqui. O Rony chegando na frente e errando passes, o Rony finalizando de maneira horrível aqui na frente, porque ele não é meia. Tá? E eu sempre cobrava, por que não põe o Rony aqui, ó? Já que ele faz o básico, dá aquele passezinho, né? Pum, 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 aquele passezinho de lado, ele dá tranquilamente esse passe. E aí hoje, né, o Corinthians está jogando dessa forma, com o Rony de primeiro volante, que ele sabe proteger uma zaga que depois vai vir os pontos negativos, que precisa de uma boa cobertura, de alguém que esteja ali na frente protegendo, de uma boa proteção. Então o Rony, ele dá esse passe aqui e na saída de bola não precisa se preocupar, porque o Juliano vem para ajudar, encosta aqui, muitas vezes você vai ver isso, tá? E o Renato vem aqui para fazer a saída. Então não tem problema nenhum, tá? O Rony aqui, então, é o terceiro ponto positivo. Ah, meu Deus, não estava aqui, né? Aqui, ó, o Rony é o terceiro ponto positivo, porque o Renato, tá? Deixa eu colocar aqui agora, tá? O campinho fazer de novo. O Renato vem aqui para fazer a saída de bola, tá bom? O Renato vem aqui para fazer a saída e o Juliano vem aqui para fazer a saída também, tá? E quando fecha no 4-1-4-1, que eu mostrei para vocês, né, que vocês não estavam vendo, o Rony, tá, estava jogando aqui, ó, e aí ele chegava lá na frente para finalizar, enfim, a finalização dele não é das melhores, enfim, não é o ponto positivo do Rony, não é o que ele tem de melhor, é a marcação que ele tem de melhor, então ele chegava aqui na frente, por causa do 4-1-4-1, ele estava chegando muito lá na frente, e aí você deixava um Cantígio aqui, deixava outro jogador que poderia ter mais qualidade para encostar lá e finalizar. Então hoje o Rony aqui na frente, tá, é o melhor posicionamento para ele. Eu acho que o básico, né, do Lázaro nesse sentido tem feito muito bem ao Corinthians, tá? Então esse é o terceiro ponto positivo, tá, para mim do Corinthians hoje, com o Rony e também o Rony jogando de primeiro volante, tá? Agora vamos para o quarto ponto positivo, essa parceria aqui que tem me agradado muito, ó. Roger Guedes e Renato Augusto, tá? Então, isso aqui me agrada bastante. O entrosamento dos dois está cada dia melhor, tá? Então, deixa eu colocar, né? Deixa eu ver se o campinho tá aqui agora, senão eu vou ficar falando igual da outra vez, né? Ó, Renato Augusto e Roger Guedes, uma boa parceria. Quando tem o Yuri Alberto, melhor ainda, tá? Então, esse é o quarto ponto positivo, o entrosamento de Renato Augusto e Roger Guedes. E o Corinthians vai precisar muito desses dois e do Yuri Alberto, porque em jogos difíceis do Corinthians não tem um elenco que é muito bom. Para mim, o Corinthians tem um time bom, mas não tem um elenco muito bom. O Corinthians vai precisar da genialidade desses dois jogadores aqui, principalmente do Renato Augusto com os lindos passes e o Roger Guedes com a sua finalização, e também depois o Yuri Alberto, tá? Mas quarto ponto positivo hoje do Corinthians é o entrosamento de Renato Augusto e Roger Guedes, tá bom? E o quinto ponto positivo, gente, ele é muito básico, mas eu quero destacar para vocês, é o goleiro Cássio, tá? Que mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, volta focado. Aliás, ele dá uma entrevista na coletiva, né? Nessa temporada já, e ele diz que o jogador agora não pode tirar mais 30 dias de férias. Então quer dizer que é um cara que está entendendo, né, a evolução do futebol e que entende que precisa realmente trabalhar nas férias, somente na idade dele, né, para voltar em grande fase. Fez isso, né, na virada de 21 para 22 e fez na virada agora de 22 para 23. Eu quero destacar o seguinte: vários jogos que ele salvou o Corinthians já esse ano, tá? E vou lembrar vocês ontem, tá? Vou lembrar vocês o seguinte: ontem o Cássio
fez uma grande defesa. O Corinthians abriu o placar aos 30 minutos, né, do primeiro tempo, e quando o Corinthians abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, naquele período o Corinthians começou melhor, mas por 10 minutos, mais ou menos, já dos 20 minutos, mais ou menos, quase dos 20 para os 30, que quando o Corinthians abre o placar, o Botafogo era melhor. Já tinha finalizado 3 vezes e o Cássio tinha feito uma defesaça, né, no chute de canhota que ia no ângulo, ele espalma. Então, esse é o quinto ponto positivo do Corinthians de 2023, tá? Então, vou repetir para vocês. O Cássio foi importante, hein? Porque se o Botafogo abre o placar, não que o Corinthians não poderia virar. Enfim, porque o Corinthians, enfim, tem, né, poderio para virar uma partida contra um time do interior, mas poderia complicar mais. Então, vamos lá. As 3 variações básicas mais boas, primeiro ponto positivo. Segundo, Fagner apoiando. Terceiro, o Rony de primeiro volante e não na segunda linha, o básico do básico, tá? O básico do básico tá sendo ótimo. O Lázaro tá fazendo o básico, isso é bom para quem tá começando, tá? Não demonstra aquela vaidade tática, isso é bom pro Lázaro. O entrosamento, ponto 4, né? O entrosamento entre Renato Augusto e Roger Guedes, e o 5, o Cássio. Se você tiver mais algum, você pode colocar aqui embaixo, tá bom? Comentar aqui embaixo, que vai ser bem legal, e com certeza vou acrescentar aqui, vamos estar discutindo sobre isso até no Café da Fiel, programa que só fala do Corinthians às 18h15, todos os dias aqui no canal. Vamos aos pontos negativos, tá? Falta de intensidade. Esse time do Corinthians, ele tem uma falta de intensidade que me preocupa, até pela idade de alguns jogadores, tá? O Corinthians consegue começar um jogo mordendo lá em cima, mas já não aguenta, baixa as linhas e o adversário vem. E até um adversário fraco, como o Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo bem que o time é bem armadinho pelo Paulo Baier, mas é um time fraco. E isso causa o segundo ponto negativo, né? Que eu falei 3, por isso que eu falei que fica entre 2 e 3, porque um chama o outro. A falta de intensidade no Corinthians mostra também uma questão de dar espaços para o adversário, mas não é só isso. Por isso que eu acredito que são os 3 pontos. O último eu vou falar daqui a pouco para vocês. O Corinthians dá muito espaço para os adversários ainda, tá? O meio-campo do Corinthians é um meio-campo que não marca. Não é que não marca, né? Não marca é muito forte, mas poderia ser mais mordedor, poderia marcar mais. Eu destaquei aqui que na vitória contra o Água Santa finalizou 13 vezes. No jogo contra o Guarani finalizou 12 vezes. Eu acho que para o Água Santa finalizar 13 vezes na Neoquímica Arena é muita coisa, porque eu, Samir Carvalho, tá? Tô pensando em Campeonato Brasileiro, tô pensando em Copa do Brasil, tô pensando em Copa Libertadores da América, tô pensando em Boca, tô pensando em River, tô pensando em Palmeiras, tô pensando em Flamengo, tô pensando em Atlético Mineiro, tô pensando em muita coisa, tá? Então o Água Santa dá 13 finalizações num jogo contra o Corinthians, e ontem eu não vi, devia até ter buscado isso, me perdoe, para saber quantas finalizações o Botafogo deu na partida ontem, mas esse time do Corinthians dá muito espaço, isso preocupa. Então, por que eu acho que esse vídeo é muito show de bola, velho? Porque, modéstia à parte falando, primeiro que eu apresentei todos os pontos táticos do Corinthians hoje para vocês. Segundo, que além de destacar os pontos positivos, eu estou destacando também os negativos, os que podem ser melhorados. Por quê? Não pode, numa vitória contra o Botafogo, achar que já é campeão de tudo em 2023 e não pode, numa derrota, achar que vai ser rebaixado. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E esse vídeo mostra isso. Ele tem um ponto de equilíbrio. Ele mostra o que motiva, ele mostra e o que preocupa. Então, o Corinthians falta intensidade para aguentar essa pegada. O tempo do Corinthians não aguenta, tá? Vai precisar dar uma renovada nesse sentido. E deixa muito espaços para o adversário, tá? Esses são 2 pontos negativos, falta de intensidade e dá muito espaço para o adversário finalizar, enfim, e até o Botafogo chegou ontem e mostrou aí que tem espaço para trabalhar. E o terceiro ponto, deixa eu colocar o campinho aqui, é essa zaga do Corinthians, tá? Por exemplo, quando joga o Balbuena aqui, na esquerda, o Balbuena tá muito lento, ele tá mal, não tá dando. Com o Fábio Santos na esquerda, fica um lado esquerdo que o adversário bagunça, tá? Aí a gente pensa assim, pô, vamos colocar o Bruno Mendes, então, porque o Bruno Mendes tá com mais saúde
que o Balbuena. Legal. Só que você põe o Bruno Mendes na direita, como foi ontem, e você põe o Gil na esquerda, que também é lento. Não para um Botafogo de Ribeirão Preto, mas se for pegar times mais fortes, a gente já viu o Abel pegar esse lado esquerdo do Corinthians e fuzilar. A gente já viu o Abel meter o Rony nas costas do Fábio Santos, do Gil. A gente já viu isso acontecer, o Abel Ferreira do Palmeiras, pegar o Dudu com o Rony, fazer uma triangulação ali junto com o Marcos Rocha e acabar com o lado esquerdo do Corinthians, tá? Então eu não vou me empolgar, né, achar que tá tudo bem porque ganhou do Botafogo e deixar de ser sincero e mostrar a verdade para vocês, porque quando estiver lá na frente, eu não vou ser um dos que, o Corinthians já é campeão. Não, calma, tá? O Corinthians precisa, né, consertar essa zaga aqui. Teria que ter contratado alguém para o lugar do Fábio Santos, tá? Teria que ter contratado alguém para o lugar do Fábio Santos, um lateral realmente que seja titular, né? E na zaga vai ter que mudar. Ou a gente vai ter que ver o Caetano, vamos ver o Murilo, e por que não Bruno Mendes e Caetano, Bruno Mendes e Murilo? Vamos ter que ter outra zaga aqui, para mim. Esse é o ponto que tem que mexer. Eu não sei se o Balbuena pode entrar em forma ainda junto com o Bruno Mendes, eu não sei, mas não dá para ser Gil e Balbuena, e não dá para ser Gil e Fábio Santos na esquerda, e não dá para ser Balbuena e Fábio Santos na esquerda. Isso vai ter que ser consertado, tá bom? Essa é a minha opinião sobre o setor defensivo do Corinthians. Eu tentei colocar aqui 5 pontos positivos e 3 negativos de uma forma rápida e objetiva, tá? 20 minutos aí de vídeo, é difícil explicar tudo isso correndo, mas deu para explicar, e você agora vai dar a sua opinião, se você concorda comigo, os 5 pontos positivos, os cinco pontos positivos que eu coloquei do Corinthians e os 3 negativos, 5 que podem trazer muita esperança e motivar a torcida, 3 que preocupam para a sequência da temporada. Eu quero o seu comentário, torcedor corintiano, sobre isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal também, ative as notificações, tá bom? Peço para você dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Venha apoiar o canal, seja no plano cafezinho, seja no plano que você vai estar num grupo de WhatsApp, no plano que você vai estar com crédito nas lives, enfim, venha apoiar o canal Café do Setorista. Vai me seguir também lá no Quai, no Kawaii, né? No Quai, enfim. Siga o Samir Carvalho lá, tem vídeos curtos todos os dias para vocês, tá bom? É isso, até mais tarde. Tem blend de informações, que aí é aquele vídeo com informações, né? Tem também o Café da Fiel, às 18h15. Um forte abraço, até mais, fica com Deus, até o próximo café, valeu.